Às vezes, o caminho até o destino que Deus preparou passa por vales escuros, traições e lágrimas. A história de José é o retrato perfeito de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo. José, o jovem sonhador que foi lançado num poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão, mas que terminou governando o maior império da terra. Essa é a história de como a dor virou propósito. José tinha apenas 17 anos. Filho amado de Jacó, ele recebia mais atenção que todos os outros. Seu pai lhe deu uma túnica colorida, símbolo do amor, mas também da inveja. Enquanto seus irmãos trabalhavam sob o sol, José sonhava. Sonhava com o impossível. Tive um sonho. Víamos feixes de trigo no campo, e o meu se levantava, enquanto os de vocês se inclinavam diante dele. Os irmãos riram com desprezo. Você acha que vai reinar sobre nós? Mas José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Nem mesmo seu pai entendeu. Mas no coração de José, Deus já estava plantando o destino. Certa manhã, Jacó pediu: vá ver se teus irmãos estão bem nos campos de Dotã. José foi, sem saber que caminhava para o maior teste da sua vida. De longe, os irmãos o viram e disseram: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo, e veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o mais velho, interveio. Não o matemática, lancem-no neste poço. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram dentro de um buraco seco e escuro. Ali dentro, só havia silêncio. O mesmo silêncio que antecede os planos de Deus. José chorou, clamou, e ninguém respondeu. Logo depois, uma caravana de ismaelitas passou pelo caminho. Judá teve uma ideia cruel. Vamos vendê-lo, é melhor que não derramemos seu sangue. 20 moedas de prata. Esse foi o preço de um irmão. Enquanto José era levado em correntes, olhou para trás e viu o deserto engolindo a voz da família que o rejeitou. Mas o Deus que parecia ausente, estava escrevendo o começo do milagre. No Egito, José foi vendido a Potifar, comandante do exército de Faraó. Mesmo como escravo, sua postura era diferente. Onde punha as mãos, tudo prosperava. Potifar via algo nele. Algo divino. Logo, José foi colocado sobre toda a casa. Mas a esposa de Potifar observava em silêncio. Com olhares e palavras, tentou seduzi-lo. Deita-te comigo. José, firme, respondeu. Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Então ela gritou, mentiu, e o acusou. Potifar, cego pela ira, mandou prendê-lo. Da casa mais próspera, à prisão mais escura. Mas mesmo lá, o Senhor era com ele. A cela cheirava a medo e ferro. Mas José mantinha a fé. Cuidava dos outros prisioneiros, ajudava, servia, até que um dia, 2 homens foram lançados ali, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles tiveram sonhos estranhos, e José disse: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me seus sonhos. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Mas o copeiro, quando foi liberto, esqueceu de José. Anos se passaram. Silêncio. Esperar é o deserto da fé. Até que uma noite, o faraó sonhou. 7 vacas gordas e 7 magras. 7 espigas cheias e 7 queimadas pelo vento. Nenhum sábio conseguia explicar. O copeiro, então, lembrou-se de José. José foi chamado. Rosto cansado, roupas simples, mas coração cheio de fé. Ouvi dizer que interpretas sonhos. Não eu, ó rei, mas Deus. E assim, José revelou o plano divino. 7 anos de fartura, seguidos de 7 de fome. O Egito precisava se preparar. O faraó se levantou e declarou: não há ninguém tão sábio como este homem. De hoje em diante, tu governarás o Egito. Do poço, ao palácio. Os anos bons passaram. Os celeiros se encheram, e então veio a fome. Ela alcançou até a terra de Canaã. Os irmãos de José vieram ao Egito,
implorar por alimento. Eles se ajoelharam diante dele, sem reconhecê-lo. Mas José lembrou dos sonhos da juventude. O que parecia impossível, agora estava diante dos seus olhos. José os testou. Queria ver se os corações mudaram. E quando viu Benjamim, seu irmão mais novo, não resistiu. As lágrimas desceram. Ele mandou todos saírem e disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. O silêncio dominou o palácio. Os irmãos tremiam. Mas José se aproximou, estendeu os braços e disse: Não tenham medo. O mal que vocês planejaram, Deus transformou em bem, para salvar vidas. Anos se passaram. José trouxe toda a família para o Egito. Seu pai, Jacó, o velho patriarca, finalmente viu o filho perdido. Eles se abraçaram em lágrimas. E quando Jacó morreu, José olhou para o céu e entendeu que tudo, o poço, a prisão, a solidão, foi o caminho para o propósito. Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Aquele menino sonhador agora governava impérios. Mas seu coração continuava servo. Talvez hoje você esteja num poço. Ou numa prisão que parece não ter saída. Mas se o propósito de Deus estiver sobre a sua vida, ninguém pode apagar o que ele escreveu. Espere. Sirva. Confie. Porque o mesmo Deus que tirou José do poço vai te colocar no palácio. O que foi injustiça, virou propósito.